Começa a cúpula da OTAN mais importante das últimas décadas, com uma grande derrota para os ucranianos depois da confirmação por parte do próprio Stoltenberg que o país não entrará para a aliança, pelo menos no momento, mas eu diria que uma derrota também para os russos, que não contavam com uma aproximação tão grande de uma organização que há anos atrás era visto pelo Macron como uma organização em morte cerebral. Vamos entender exatamente por quê. Outros pontos polêmicos também foram discutidos, como a entrada da Suécia, um país gigantesco, na organização, uma parceria com os japoneses e até colocar a China como um inimigo comum do bloco. Para finalizar, falar um pouquinho também sobre as ameaças da Coreia do Norte frente aos Estados Unidos, porque os americanos supostamente invadiram o território norte-coreano. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, antes do vídeo, só um recadinho rapidinho aí para vocês. O meu trabalho aqui na internet há muito tempo deixou de ser somente um entretenimento e passou a ser de fato a minha profissão. Meu canal, Professor Ricardo Marcílio, meu site, minha plataforma. E eu achava, anteriormente, que somente ter o site, o canal do YouTube, ia garantir que a marca seria de fato minha. Jamais. Se eu não tiver um registro no INPI, alguma pessoa maliciosa, ou até mesmo sem malícia, poderia criar o mesmo site, a mesma plataforma e registrar como dela, e eu estaria roubando a sua propriedade intelectual. Precisa ter o registro no INPI. E é pensando nisso que a MoveOn, ela vem ajudar você nesse processo que é bastante lento, difícil e burocrático. A MoveOn, ela simplifica e desburocratiza todo esse processo. A confiança é tanta que se você perder o processo no INPI, ela te garante outro processo totalmente gratuito até você ter direito a, de fato, a sua marca. Então não perde a oportunidade, não corre risco de perder o seu emprego, o seu trabalho. Link na descrição e garanta ali a parceria com a MoveOn. Bom, galera, como eu falei, a organização, a Cimeira em Vilnius, na Lituânia, ela começou, é a mais importante das últimas décadas, e ela já começou com uma derrota do Zelensky, vamos colocar assim, mas de fato, pessoal, uma derrota que o Zelensky ela já esperava, tá? A OTAN, ela confirmou, o Stoltenberg confirmou, que pelo menos no momento, a Ucrânia, ela vai ser convidada para a OTAN no futuro, só que não agora. Inclusive garantiu que nesse momento, não há um cronograma exatamente para a entrada na organização, enfim, mas que não só a Ucrânia, mas outros países que também têm problemas com a Rússia, como por exemplo a Geórgia, vide o ocorrido lá em 2008, a Abkhazia e Ossétia do Sul, e a própria Moldávia, que no final do ano passado teve um míssil passando por cima do seu território, vindo do Mar Negro em direção aos ucranianos, e também tem o movimento separatista da Transnistria, inclusive com tropas russas nessa região separatista, também teve a promessa de entrada para a organização, entrada para a OTAN. O Zelensky, ele fez um pronunciamento, ele fez parte dessa organização, ele falou que é um absurdo a OTAN não considerar a entrada da Ucrânia de fato para a organização, só que a gente tem, por exemplo, a França garantindo a partir do Emmanuel Macron que não pode aceitar, o Olaf Scholz também falando, o próprio Biden, galera, por quê? Porque segundo os Estados Unidos, a própria mídia americana está colocando isso, tá? Que aceitar a Ucrânia nesse momento na organização significa praticamente comprar uma guerra nuclear com a Rússia, porque a OTAN tem o seu artigo 5º que garante que qualquer ataque feito a um país que é membro da organização, os outros países, eles têm que defender. Então, pelo menos no momento, a OTAN não entrará. Lembrando que isso até gerou um certo racha, porque alguns países como Turquia e Alemanha, a Turquia e Portugal, por exemplo, foram favoráveis ao ingresso da OTAN e deram declarações nesse sentido, enquanto Estados Unidos, Alemanha e França foram contra. Inclusive, a gente não pode esquecer, tá, que o Zelensky, ele até trouxe, um certo argumento histórico, falando que desde 2008, quando teve a reunião da OTAN em Bucareste, há um pedido da Ucrânia para entrada na organização. À época, os Estados Unidos foi favorável, mas na época, o Sarkozy, presidente francês, e na Alemanha, a Angela Merkel, anunciaram que para não desagradar a Rússia, galera, convenhamos que naquele momento, tá, a Rússia tinha uma aliança muito mais forte com a União Europeia, inclusive com gasodutos, parcerias econômicas, vendas de combustíveis fósseis, enfim. Então, para não desagradar a geopolítica da Rússia, a Ucrânia foi vetada, ou pelo menos adiada, a sua participação na organização. Isso veio à tona, por exemplo, nos acontecimentos em Bucha. Não sei se vocês se lembram, Quando a Rússia ela invadiu ali a Ucrânia pelo norte, acabou não conseguindo chegar até Kiev e abandonou algumas posições.
E aí na cidade de Bucha, que fica a dezenas de quilômetros de Kiev, foram expostos alguns horrores de guerra. A Ucrânia alega que todos aqueles crimes foram cometidos pelos russos, e a Rússia fala que na verdade foi montagem dos ucranianos para tentar colocar o Putin como criminoso, enfim. Cara, não interessa aqui para o vídeo agora. O que interessa, de fato, é que aquele momento, os Zelensky colocou, tá vendo? Ó, naquele momento vocês tiveram medo da Rússia, assim como vocês estão tendo medo da Rússia agora, e olha quais foram as consequências. Vidas ucranianas que foram perdidas. Vocês vão ter medo novamente? O Zelensky ele colocou, né? A gente é um país que praticamente já faz parte. A gente partilha dos mesmos princípios, dos mesmos pensamentos, partilhamos até das mesmas armas. Por que não aceitar a gente na organização? Cara, de verdade, como eu falei, né? Será que o Zelensky ele tinha realmente esperança de participar da OTAN? Penso que não, tá? Mas é política, é geopolítica. As palavras, elas contam muito, né? Do que em relação ao que ele de fato vai fazer. Então, com essas declarações, uma reunião da OTAN, ele discursando enquanto a OTAN se nega a aceitar a Ucrânia como um país membro, diz muito e faz pressão muito grande para que os países não só aceitem a Ucrânia no futuro, mas também forneçam mais armas, mais equipamentos e por aí vai. Galera, querendo ou não, a Alemanha, por exemplo, que votou contra, né, a entrada da Ucrânia na organização, anunciou um pacote adicional de 700 milhões de euros. Isso incluindo Leopard, incluindo o sistema Patriot, por exemplo, de defesa, super importante para os ucranianos. Se somar todas as ajudas desde o início do conflito, a gente está falando já em 17 bilhões de euros cedido pelos alemães. E a tendência é só aumentar. A Alemanha é um dos principais países da OTAN. A Alemanha é uma liderança da União Europeia, entende? Então o Zelensky sabe que esse discurso de, olha, a gente está sendo perseguido, vocês estão com medo da Rússia e tal, isso tenta mobilizar a comunidade internacional em ajudar um pouco mais, na verdade, mais ainda, né, os ucranianos. Mas que de fato vai entrar, galera, tanto a Ucrânia como a Geórgia como a Moldávia, penso que pelo menos no momento ainda não. Seria comprar uma guerra nuclear com os russos. Em compensação, outro país praticamente confirmado. Cara, eu tava gravando o vídeo ontem, né? Tava editando quando surgiu a notícia, a gente até discutiu um pouquinho sobre o fato, mas a Suécia está praticamente confirmada na OTAN. O país que faltava na anuência, que era a Turquia, de uma hora para outra, entre aspas, mudou seu pensamento, o Erdogan, e declarou o apoio da entrada do país nórdico na organização. Lembrando que a principal barreira de entrada era porque a Turquia, segundo o Erdogan, aliás, a Suécia, né, segundo o Erdogan, abrigava membros terror-tranã, curdos no seu país. E, de fato, ele tinha mesmo, tá? E aí, por conta disso, ele não podia aceitar um país que compactuava com o movimento separatista dentro da Turquia. Fato é, cara, que a pressão aumentou, as manifestações na Suécia, por exemplo, elas foram gravíssimas, a gente teve tanto membros da sociedade civil, como membros da sociedade política mesmo, tá? Manifestando, queimando o livro religioso, criticando o governo, tanto as medidas autoritárias, ditatoriais do Erdogan, a gente teve até manifestação há 2, 3 semanas de um agente, galera, que colocou um pedaço de bacon no meio do Alcorão e tacou fogo no negócio, entende? Então a Turquia alegava, e lembrando que o Erdogan, ele foi eleito com uma pauta muito mais conservadora, religiosa, de união pelo islamismo, então aceitar a Suécia seria extremamente complicado. Professor, então por que o Erdogan ele mudou assim, entre aspas, de uma hora para outra, né, de pensamento? Então, pelo menos as declarações públicas, tá? Dizem que a Suécia, ela autorizou, pela negociação com a Turquia, a extradição de algumas lideranças curdas que serão presas no território da Turquia, e também a Turquia tinha algumas brigas com o mundo ocidental. O Biden e o Erdogan, eles se reuniram nessa reunião em Vilnius e falou que eles estão em um novo momento das suas relações geopolíticas. A Turquia, por exemplo, quis comprar caças F-16, foi vetado pelos Estados Unidos. Quis participar do programa F-35, foi vetado também pela OTAN, pelos Estados Unidos, e acabou comprando o sistema de defesa S-400 dos russos. Isso aproximou muito mais a Turquia da Rússia em relação à OTAN. Será que, cara, nos últimos dias o Erdogan vem falando cada vez mais sobre o assunto? Será que de fato houve algum tipo de acordo para que caças F-16 ou que a Turquia seja ressarcida do ponto de vista financeiro por não fazer parte desse programa de defesa do Ocidente? Pode ser. É o novo momento das relações diplomáticas e geopolíticas, segundo Biden e o próprio Erdogan.
A gente tem também, isso foi falado pelo Erdogan, tá, publicamente. Lembrando que o Erdogan, ele até anunciou a construção de uma fábrica de drones no território da Ucrânia. De uma hora para outra, cara, mudou radicalmente a sua postura geopolítica. Lembrando que o Kılıçdaroğlu, que era oposição da Turquia, até alegava que o Erdogan era financiado pelos russos. Entende? De uma hora para outra, o cara viria totalmente o contrário. O Peskov, por exemplo, que é o porta-voz da Rússia, falou que ele já esperava, porque a Turquia, Ankara, é pressionado pela OTAN, é membro da organização e é pressionado, né? Mas a gente sabe que a Rússia, pelo menos penso eu, tá? Não esperava essa mudança tão radical de pensamento. E há também a pressão, segundo o próprio Erdogan, de entrada da Turquia na União Europeia. Lembrando que isso não vai ser tão simples, porque para fazer parte da União Europeia tem que respeitar a democracia e os direitos humanos. Convenhamos que isso é o menos pior de todos, né? Porque é só a União Europeia, de uma hora para outra, considerar que o Erdogan é o principal democrata do mundo, esquecer todas as perseguições de jornalistas, medidas autoritárias e tal. Cara, isso, hipocrisia, faz parte do jogo geopolítico, tanto parte do Ocidente como parte do Oriente, mas tem também a questão de rivalidades com a Grécia, disputas, né, no Chipre e outras ilhas do Mediterrâneo, e a própria questão, e talvez a principal, do que representa a Turquia no bloco. A Turquia tem um PIB gigantesco, acima de 700 bilhões de dólares, e a gente está falando, pessoal, de um país de quase 85 milhões de pessoas. Cada vez que quando você faz parte da União Europeia, não quer dizer que você vai ter uma livre circulação entre os países membros, só aqueles que fazem parte do espaço Schengen, e a Turquia possivelmente não fará parte caso ela entre na organização, mas ela fala parte do Parlamento Europeu. E quanto mais população você tem, mais eurodeputados você tem no Parlamento Europeu. Com o movimento nacionalista e até mesmo o pessoal ultranacionalista, xenófobo, crescente na Europa, será que eles vão compactuar com a Turquia, que é um país, não é árabe, hein? São etnias diferentes, mas é um país de maioria islâmica, legislando para a União Europeia como um todo? Você imagina hoje, por exemplo, se bem que até tiraram foto juntos, tá? Giorgia Meloni e Erdogan, por exemplo. Mas a Giorgia Meloni da Itália, que tem um discurso mais anti-imigração, anti-islamismo, tudo tal, aceitando a Turquia sendo o principal país, pelo menos em número de eurodeputados no Parlamento Europeu, não sei, galera, mas alguma coisa deve ter sido conquistada. Convenhamos, né? Que o Erdogan não é um político novato, né? O cara deve ter conseguido uma série de concessões para autorizar a entrada da Suécia na organização. A OTAN também conseguiu firmar acordo com os japoneses, lembrando que o Japão, galera, ele se sente cada vez mais ameaçado pelo avanço dos norte-coreanos, pelo avanço dos chineses e da própria Rússia. Existem as Ilhas Kurilas, por exemplo, disputadas entre Rússia e Japão. Os dois países não são grandes aliados. E a OTAN, galera, isso no documento oficial que eles publicaram, tá? Falaram que hoje eles veem com péssimos olhos a aproximação de China e Rússia. Dois países que, segundo a OTAN, não compactuam dos ideais de liberdade, democracia, etc., que a OTAN partilha. Inclusive, eles falaram que a China hoje representa uma ameaça cibernética, espacial, híbrida e que usa de maneira maliciosa a sua tecnologia em prol do seu governo. Ou seja, colocaram a China como um inimigo comum da OTAN, tá? Por que eu falei para vocês, galera, que foi uma derrota da Ucrânia na introdução, e de fato foi porque não conseguiu fazer parte da OTAN, embora já soubesse que isso ia acontecer, mas principalmente uma derrota da Rússia. A gente está falando de uma organização que até anos atrás, segundo Macron, estava em morte cerebral. Galera, desde a invasão da Rússia à Ucrânia, a gente teve a entrada da Suécia e da Finlândia na organização. A Finlândia é um país, galera, que tem mais de 1.200 quilômetros de fronteira e tem problemas fronteiriços com a Rússia. Os dois tinham uma postura de neutralidade e hoje fazem parte do bloco ocidental militar, entende? A gente tem, por exemplo, a Polônia se armando cada vez mais, inclusive com Abrams dos americanos. Os países bálticos, Letônia, Lituânia, Estônia, que nem eu falei, a reunião aconteceu em Vilnius, na Lituânia, não é à toa. São países ex-membros da União Soviética. A gente tem, por exemplo, promessas que Geórgia, Moldávia e Ucrânia talvez não entrarão agora, mas podem entrar no futuro na organização. E mais, havia previsto, né, um gasto militar de todos os países de pelo menos 2% do seu PIB com defesa. Cara, isso estava largado. Agora, a Alemanha anunciou aumento dos gastos, o Japão, que não é membro da OTAN, né, mas também anunciou aumento dos seus gastos,
Os países eles vêm voltando a perceber a importância do hard power, dessa influência militar, desses gastos militares. E isso pode sim ser considerado uma derrota. A Rússia, que invadiu a Ucrânia, porque supostamente na Ucrânia ia entrar para a OTAN, tal, estava se aliando com o Ocidente. Também havia, né, perseguições aos russos, enfim, não vou entrar aqui no início do conflito, mas um dos motivos foi a expansão da OTAN. Eu diria que, pelo menos nesse caso, deu errado, porque a OTAN conseguiu se fortalecer e expandir muito próximo das fronteiras da Rússia. E aí, pessoal, você acha que a Rússia pensou nisso? Achava que isso ia acontecer no início da invasão da Rússia à Ucrânia? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, eu falei para vocês ontem que o Kim Jong-un, a partir da KNCA, que é a estatal perdão, da Coreia do Norte de notícias, tinha divulgado, galera, que os americanos, por estarem estacionando submarinos com mísseis nucleares, com armas nucleares, nos portos ali da Coreia do Sul, pelo menos de maneira periódica, e também estarem invadindo o espaço norte-coreano, principalmente a chamada Zona Econômica Exclusiva, até 200 milhas náuticas do seu litoral, com seus aviões espiões, poderia sofrer algum tipo de consequência. Pois bem, pessoal, a ameaça foi feita, os americanos não esperaram nem um dia e já não ligaram para a ameaça. Segundo a estatal norte-coreana, os Estados Unidos invadiu 8 vezes o espaço marítimo dos norte-coreanos, inclusive chegando a ficar a 276 quilômetros da costa sudeste, e segundo a Coreia do Norte, um desastre acontecerá por conta disso, e a causa será exclusivamente dos americanos. Ou seja, não bastasse a cúpula da OTAN com todas as dificuldades, Rússia, China, tudo tal, ainda eles têm mais um inimigo comum, vamos colocar assim, que são os norte-coreanos. Lembrando que a Coreia do Sul também participou dessa cúpula, dessa cimeira, a Cimeira em Vilnius. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Pô, se vocês curtiram o vídeo então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.